Fala galera do canal do Irmãos Crosby, né? Estamos aqui hoje e hoje de sempre, né? Felipe e Márcio. E hoje a gente vai responder as principais dúvidas. A principal dúvida sempre foi e sempre será: qual é o melhor momento de abrir minha loja de roupa, né? Muita gente é revendedor e não tem essa resposta e pergunta a muita gente. E a gente resolveu gravar esse vídeo para facilitar, encurtar o caminho e passar todos os nossos pareceres e opiniões aqui, né? Felipe, qual é o momento ideal de abrir a loja? Eu sempre digo que quando tiver dinheiro, né? Mas, além disso, do dinheiro, pelo menos um capital mínimo inicial, o aconselhável é quando você já tiver uma cartela de cliente ativa e que essa cartela de cliente já esteja grande o suficiente para, pelo menos, na minha opinião, cobrir os custos fixos da loja. Que o custo fixo de loja não é brincadeira e quebra muita gente. Na minha opinião, eu sempre sou voltado muito para o dinheiro, muito para o financeiro, né? O pessoal fica até brincando. Tem outro vídeo que eu falo que só pode abrir loja quando tiver pelo menos com capital mínimo ali garantido. Mas porque eu sei que 90% das empresas quebram por falta de capital de giro, falta de fluxo de caixa. Então, na minha opinião, essa é a coisa mais importante. Você vê a planilha, vê o lado financeiro e você tem uma cartela de cliente, começar como revendedor e ter uma cartela de cliente base para pelo menos garantir aquele teu custo inicial, vai fazer que você tenha sucesso mais na frente, que você tenha uma longevidade, né? Felipe, a maioria das pessoas perguntam isso, que é muita gente da hora certa, normalmente já revende, né? E não é aquele sonhador, eu quero abrir a loja quer saber realmente quando eu devo abrir minha loja, né? Então, fora a parte financeira, né, que é óbvia, para ser óbvio para todo mundo, mas para a grande maioria é óbvia, que é a questão do cartela de clientes, quantidade de pessoas, né? Então, quando você está começando a perder venda, porque não está conseguindo atender, né? Eu tenho vários clientes assim que já estão no pontapé inicial de ter sua loja, que não consegue atender todo mundo, não tem mais horário, não tem agenda. Então, é para ter sua loja cara, você quer que eu vá na sua casa? Não estou podendo hoje, mas se quiser, vá na minha loja. Chegou esse momento, ótimo. Já começa a se preparar, já alugar ponto, pesquisar. Se vai ser franquia, se vai ser um pontozinho, uma loja pequena. Não tem problema nenhum começar com a loja só com os cabides. Você vai vender menos com isso, porque a loja não está bonita. Mas você já tem um ponto de apoio, alguém para vender por você lá e já começar, né? A gente citou aquele exemplo no outro vídeo, que foi bem polêmico, muito hater, né? Que é a questão, aquele valor ali que a gente coloca, que é alto e tudo, mas tu não precisa ter, mas ali é para uma franquia, tem que pagar a taxa de franquia, estrutura mínima, porque aí a franquia exige. Mas você pode muito bem abrir uma lojinha, certo? Só como falei, os cabides, algumas coisas e ter sua loja. Não é o ideal, mas pelo menos você não deixa de perder venda, você já pode mandar uma pessoa lá. Eu gosto muito de explicar para os clientes quando isso acontece, né? Que a roupa não tem uma resposta certa e perfeita. Existem os caminhos e escolhas que você deve fazer, né? Vou dar um exemplo. Quando o pessoal adquire uma franquia, né, o que ela quer? Ela não quer só a loja de roupa, ela não está comprando só a roupa, a mercadoria. Ela está comprando o know-how, que nada mais é do que a experiência, né, que os franqueadores, a marca tem, que vai passar para ela de uma forma que deixe a gestão mais segura, né? Ensinar a vender, ensinar a captar clientes, ensinar a gerenciar, ensinar a ter controle de estoque. Então, na franquia tem isso embutido e tem também a marca, né? Normalmente, a maioria das franqueadoras, né, que são as marcas, elas investem bastante em marketing. Então, a partir do momento que você abre uma franquia, você termina se beneficiando desse marketing, né? Quando você vai para uma roupa mais popular, digamos assim, teoricamente você trabalha com produtos mais baratos, que adicionam um volume, mas você perde todas essas situações, né? Então, qual o certo e o errado não existe, na minha opinião. Na minha opinião, é qual escolha que você quer fazer, né? E isso reflete muito nas perguntas que fazem, né? Porque eu gosto muito de explicar também. Tem um ponto na loja, na abertura, agora eu estou falando de loja e revendedor, que muita gente não enxerga, que quando você abre uma loja, você tem duas opções, né? E às vezes é óbvio, mas as pessoas não percebem isso, que é qual? Ou você encarece muito o custo da loja e coloca um funcionário para trabalhar lá,
né? Isso deixa o custo fixo alto e normalmente faz com que você, para ter o mesmo de lucro de revenda, você precisa vender o dobro do que vende. E o segundo ponto você pode abrir mão do funcionário, né, do colaborador, mas aí você fica preso dentro da loja, né? E aí tem uma série de clientes que quem trabalha com revenda sabe que acaba perdendo venda de clientes que só gostam de atender de casa. Exatamente, a gente sabe que dentro da revenda existem muitos clientes que gostam do conforto e da conformidade de ser atendido em casa, no canto público. Então, a partir do momento que você abre essa loja, você termina perdendo essa habilidade, né? Então, realmente, digamos assim, que dependendo da situação, a loja pode prejudicar o negócio da revenda, né? E por isso que a gente sempre sugere que no ideal seja o quê? Quando esteja com um pouco de capital sobrando e quando começa a perder vendas, né? Por N motivos, aí chega na hora certa. Vou fazer você o comentarista de Fábio e Márcio, né? Falaram muito bem, ambos. O que é que acontece? Por que começa a perder venda? Porque você tem uma hora finita, né? O dia trabalhado, e tem a questão de deslocamento que você perde, né? Indo atender um cliente e outro. E já você com a loja, você pode atender 2, 3 clientes ao mesmo tempo e não tem que estar se deslocando. E ao mesmo tempo, o Fábio falou uma coisa muito importante, que você ter uma loja não quer dizer que você tem que abandonar a sua venda porta a porta. Você pode continuar fazendo essa venda, porque isso aí vai agregar demais, entendeu? Você tem que unir. E só fazendo um complemento que não foi citado ainda, tem 2 tipos de loja. Você está na hora de abrir a loja porque tá com pouco tempo, está perdendo cliente, mas tem uma loja A e loja B. Como vocês sabem da história da gente, a gente começou na garagem, depois foi para uma loja de primeiro andar e depois foi aumentando conforme a quantidade de clientes foi aumentando. Você não precisa começar com uma super loja, que é o que o Márcio quis dizer. Não precisa começar com a loja mais cara do mundo. Você começa com uma loja mais simples e conforme a sua cartela de clientes vai aumentando, você pode ir mais para frente buscar uma loja melhor, uma loja mais bonita, e etc. Como a gente fez e faz, né? A gente, quando vai, por exemplo, vai abrir uma loja, a gente não começa com uma loja mais bonita, a gente sempre muda ela de ponto depois de 1 ou 2 anos, quando já está com a cartela de cliente ativa, que aquela cartela de cliente já está deixando para a gente uma garantia que a gente pode ir para uma loja melhor, entendeu? E aí, geralmente a primeira loja, que é um custo menor, você vai depender muito dos seus clientes que você já tem, né? E quando você consegue um capital para ir para uma loja melhor, uma loja movimentada com rua, aí você começa a pegar um outro público, que é o cliente de rua, que não lhe conhecia. Então aí você já está com o seu cliente, o cliente porta a porta, que você não vai abandonar, e na outra loja, o cliente de rua, que é o cliente que você vai ganhar de graça. Sem contar, Felipe, que os clientes que pegaram do início percebem a evolução e o crescimento, e percebem que comecei junto com essa loja, que era pequenininha, e ela vinha crescendo. Então, se você faz logo uma reforma de vez, as pessoas já se acostumam com aquilo. E pega um cliente que começa com você lá, na loja pequena, e vê a evolução, ele vê o crescimento da marca e é perceptível, né? Isso também é importante. A gente passou por isso tanto nas nossas lojas, né, quanto também teve um franqueado de Mamanguape, né, na Paraíba, que ele realmente começou, né, com uma loja pequena, né, totalmente fora do padrão. Fora do padrão, né, da época que a gente não exigia um padrão tão bom como a gente exige hoje. Não só ele, né, não vamos deixar também do lado de João Câmara também, que é a história do herói igual, né. Só que foram 2 formatações diferentes, né, a loja de João Câmara, ela fechou a loja 15 dias e reformulou completamente, e deu super certo. Já de Mamanguape, eu acho que ele fez em 4 etapas, né? Se eu não me engano, na reforma. Ele fez uma etapa, fez a segunda melhoria, fez a terceira, fez a 4. E também deu muito bem, né? Então, sem contar que essa reforma, ela causa um impacto positivo também na carteira de clientes. Eles sentem isso, né? Isso é sobre aquela pessoa. Eu não quero também desmotivar a pessoa a sonhar e ter uma franquia. Quem é próximo da gente, uma franquia da Crosby, que a gente trata muito com revendedores e os mais próximos são exclusivo Crosby. Tem um sonho de ter uma franquia da Crosby e eles não podem hoje. Eu falo, cara, abre sua loja, uma loja multimarcas, por mais que venda só produtos da Crosby, mas começa com um ponto pequeno e é o processo até correto e ideal para você partir de revendedor para a franquia Crosby, vamos dizer assim, você ter uma loja sua pequena, né, e começar
a chegar ao ponto, agora eu posso ter um capital de conseguir abrir a franquia, porque nem todo mundo tem a facilidade de conseguir um capital mínimo necessário para abrir a franquia facilmente, porque não consegue empréstimo, porque a família não pode ajudar. Mas o processo escadinha, como é o exemplo de Mamanguape, foi ele por conta própria. Não teve ninguém externo que injetou para ele conseguir. Ele começou revendendo, abriu a lojinha, vamos dizer, de qualquer jeito, na época podia, que era Crosby, mas você pode ser sem ser Crosby no início, e depois chegar ao ponto de ser um franqueado. Outra coisa que a loja, né? Ela melhora a sua venda, porque ela melhora. Às vezes, quando você está com um estoque já muito grande, acontece muito com nossos revendedores, a mala do carro passa a ser pequena, né? O carro passa a ser pequeno, então a loja ali você vai ter muito mais variedade para estar apresentando ao cliente. Agora, a coisa principal é você não se precipitar. Realmente você, na minha opinião, tem que ter uma base já consolidada de cliente, né? Se você não aconselho você abrir uma loja se você não tem capital e não tem experiência. Se você não tem experiência, você tem que ter o capital para segurar aquele primeiro ano. Sim, também eu digo isso, não vejo problema você abrir uma loja sem experiência, mas você tem que ter o capital para segurar aquele primeiro ano. A gente tem franquias que estão dando certo e dão certo, que o cara não tem experiência de nada, né? Mas aí eu disse, você vai ter que ter o capital, a loja vai ter que passar um ano para garimpar os clientes, você tem zero experiência, porque quando você tem zero experiência, o caminho ele é mais lento um pouco, então você tem que ter o capital para segurar isso. Agora, se você já tem experiência, o crescimento é mais rápido, mas eu não aconselho você começar sem os dois. Se você não tem experiência, tem que ter capital, e se você tem experiência, o capital pode ser menor, porque você tem experiência. A gente entra nesse trocadilho porque muita gente confunde do provável e possível, né? O que é provável e o que é possível, né? Eu gosto muito de explicar isso, porque às vezes o cara, não, mas é possível. Sim, é possível. A gente não está discutindo que não é possível, a gente está discutindo que é improvável, mais improvável, né? Por exemplo, se o cara vai abrir uma loja, já tem uma carteira de cliente, como a gente já orientou, tem o capital de giro e tem experiência, é muito provável que ele dê certo, certo? Se o cara entra sem experiência, sem capital de giro e sem carteira de cliente, é possível que ele dê certo, mas não provável, entendeu? É aquele negócio que, tipo assim, nós começamos pegando dinheiro emprestado, né? Então, é possível? Mas não é provável dar certo. Então, o que você não pode fazer é o nosso exemplo, que foi possível e a gente fez dar certo, porque é aquele negócio, você transformar a exceção na regra. Então, não transforma a exceção na regra. Não é porque deu certo 1 com 2 que vai dar certo com 97%, 98%. Entendeu? Então, joga certo. Não pense que a exceção é a regra. E a gente fala com base na nossa própria experiência, né? Que a gente tem a loja de Gravatá, aqui, né? A franquia, que tinha capital, mas não tinha experiência nem carteira, e deu certo. Aí tem a loja de Mamanguape, que não tinha capital, mas tinha carteira e não tinha experiência, e deu certo. E tem um caso de João Câmara, que já tinha capital, tinha experiência e tinha carteira de clientes, né? Mas a gente percebe que a formatação ideal é com base que se tiver esses 3 fatores bem alinhados. E não é para, novamente, querer dar banho de água fria e querer que você desista dos seus sonhos e nem nada. É só para deixar claro e não para a gente estar falando aqui, abra sua loja, é fácil, é só abrir. A loja não se vende sozinha. Não é uma coisa que você vai abrir o ponto e pronto, eu vou só esperar que os clientes vão entrar. Então, esse é o principal fator. Você tem que ter aquela força de vontade, procurar o capital para procurar evoluir. Não adianta abrir a loja de qualquer jeito. É melhor começar revendendo. A minha ética falha, né? Às vezes. Alerta filhotada. Uma colega minha abriu uma loja de roupa, não me pediu nenhuma opinião, tudo bem, tranquilo. E aí, quando eu passei na loja dela, ela estava assim, com o ombro e esperando o cliente entrar na loja. Porque ela abriu uma loja e acha que o cliente vai entrar. Gente, isso não existe mais. Entendeu? A não ser que você tenha uma loja no shopping, que seja um ponto caríssimo, como eu disse, tem um capital para pagar o fluxo do cliente.
Cara, hoje você tem que trazer o cliente, você E tem que só pegar Deus ele. sabe, né, quanto esforço a gente faz na nossa loja do shopping, né? Pois Que tem é. gente que acha que é só esperar lá, até no shopping, nem no shopping é mais assim que é só esperar. Para quem não sabe, o resultado da loja da minha colega fechou, né? Mas, galera, loja não é brincadeira, né? Loja não é brincadeira. Tipo, a loja pode te dar um retorno por muito massa, né? A gente tem franquias que estouram as metas em dezembro, todo mundo feliz, inclusive querendo abrir outras lojas, né? Alguns franqueados da gente já estão buscando abrir outra loja, mas não é brincadeira. Você tem que tratar o negócio com seriedade, porque ali pode levar todo o pouco capital que você tem, entendeu? Então é uma coisa muito boa, mas você tem que estar preparado. E pra gente seria muito bom, né? Porque a gente, obviamente, ganha muito mais dinheiro com a franquia do que com a revenda, né? Mas tem gente que começou a bater na gente, dizendo que a gente desestimula as pessoas, né? Mas a gente fala a verdade do que vem, entendeu? Como também tem muita gente que quebra a franquia da Cross em capitais, em grandes cidades, né? Que não é permitido, porque a gente trabalha com revendedores também, né? E a franquia tem que ter a exclusividade na cidade para poder trabalhar, porque é injusto, né? A pessoa faz um investimento altíssimo e vem a pessoa ali, sacoleira, e vai bater de frente com a loja. Então não consegue. Aí a pessoa chega, Márcio, eu tô com dinheiro aqui, eu quero comprar. Aí é aquela parte, né? Você desvender, né? Você não aceitar aquela compra, por mais sabendo, mas é pensando que sabe que daqui a um ano vai ter problema, vai ser complicado e é desgastante, né? Você ter que fechar uma loja por causa desse motivo. Na verdade, esse é o nosso maior ponto positivo, é exatamente jogar transparente, porque quando você joga transparente, as coisas vão acontecendo e você já colocou tudo na mesa, não tem surpresa. Então a gente prefere que seja dessa forma, não tenha surpresa, porque aí as coisas não servem. Não tem coisa pior que eu vejo que acontece muito no mercado, é o chamado surpresa. O cara bota aqui essa loja que você vai vender 50 mil logo no primeiro mês, tá entendendo? E aí o cara chega e vende 20, tá entendendo? A expectativa, a quebra da expectativa, o cara se preparou para já botar aquele dinheiro no bolso. Então a gente joga muito com a transparência. E se for entrar desse jeito, sem ter o capital, sem experiência, mesmo assim quer arriscar, eu não quero desestimular. Agora vá e entre igual como o Vinícius de Galicia, vá com os dois pés na voadora, para não cair, porque tem que ser muito, muito esforçado mesmo para fazer acontecer nesse caso. Não é só porque é possível que vai dar certo, que seja provável, né? Então você tem que fazer sua própria probabilidade nessa situação. E tem que ser sincero também, né? É muito mais fácil dar certo com a Cross, né? O Jabá aproveitando o tempo e enrolar o Lógico, já tem não tem almoço de graça. Já tem todo o know-how, toda a experiência, uma marca forte, consolidada, um marketing por trás. É de graça a franquia da Cross. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente espera estar contribuindo. A gente não está desmotivando, só passando a verdade aqui. E assim, aproveita para assistir os outros vídeos do canal, né? A gente fala sobre diversos temas. Eu garanto que suas vendas vão aumentar, né? E vai abrir bastante a sua cabeça, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e curtir, que a gente vai estar por aqui. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também no Instagram, né? O nosso Instagram é Irmãos Crosby também. E a gente se vê por lá, beleza? Lá a gente mostra bastante dos bastidores, né? A parte do time, a parte da produção, então é bastante interessante. Então é isso, galera, e muitíssimo obrigado pela sua audiência. Valeu!